A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Que alegria encontrar vocês aqui para mais um dia no nosso propósito de 66 dias no livro de Isaías. Hoje chegamos ao 41º dia na nossa caminhada. E se essa é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. E você que já está caminhando conosco, muito obrigada por permanecer neste propósito. Um capítulo por dia, uma descoberta de cada vez, e a palavra de Deus encontrando cada vez mais espaço dentro de nós. Você já se sentiu muito pequenininho diante de um problema gigante? Pois bem, ontem, em Isaías 40, nós falamos sobre cansaço e aprendemos que perder as forças é humano, mas que Deus não perde. Hoje, no capítulo 41 de Isaías, nós vamos sentir que vai tocar num outro sentimento muito humano, o medo. E sabe de uma coisa? O medo, ele costuma crescer quando olhamos para alguma coisa e logo pensamos: eu não tenho força para enfrentar isso não. Pode parecer uma mudança, uma decisão, uma notícia, uma situação familiar ou simplesmente uma manhã que ainda não sabemos como está. E isso causa ansiedades totalmente desnecessárias. E é nesses momentos que podemos até começar a procurar a segurança em qualquer lugar que pareça nos dar alguma resposta, mesmo quando ela não é a boa resposta. Por isso, a pergunta para a leitura de hoje é esta: o que precisamos lembrar quando o medo nos faz sentir pequenininhos e sozinhos? Depois dessa leitura, nós vamos voltar a ela, viu? E também vamos retirar deste capítulo 3 direcionamentos muito simples para a nossa caminhada. Mas não vamos responder esta pergunta agora. Respire fundo, acalme o seu coração e vamos abrir juntos as nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 41. Eu estarei vendo a versão NVT, que é a minha Bíblia. Mas se a sua Bíblia for diferente da minha, também não tem problema. Basta apenas me acompanhar. O importante é nós caminharmos juntos pela palavra do Senhor. Vamos lá? Isaías, capítulo 41. O auxílio de Deus para Israel. Ouçam em silêncio diante de mim, povos do outro lado do mar. Preparem seus argumentos mais convincentes. Vejam agora e falem. O tribunal está pronto para ouvir o seu caso. Quem instigou esse rei que vem do leste e o chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie os seus reis? Com sua espada reduz os exércitos a pó, com seu arco dispersa-os como palha ao vento. Ele os persegue e segue em diante a segurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, primeiro e o último, somente eu. Os povos do outro lado do mar observam com temor. Terras distantes estremecem e se aprontam para a guerra. Cada um encoraja seu amigo, dizendo: seja forte. O escultor anima o ourives, que o faz moldes e ajuda na bigorna. Muito bem, dizem, está ficando bom. Com todo o cuidado juntam as partes e fixam o ídolo com pregos, para que não tombe. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamarei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, pois eu o escolhi, e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada, pois eu o seguro pela mão direita. Eu, o Senhor, seu Deus, lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Embora você não passe de um verme,
Ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, seu Redentor. Eu sou o Santo de Israel. Você será um novo instrumento de debulhar com muitos dentes afiados. Despedaçará seus inimigos e transformará os montes em palha. Você os lançará para o alto e o vento os levará embora. Um redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e ele gloriará no Santo de Israel. Quando os pobres e necessitados procurarem água e a não encontrarem e tiverem a língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei. Abrirei rios para eles nos planaltos, e lhes darei fontes de água nos vales. Encherei o deserto de açudes e a terra seca de mananciais. Plantarei árvores no deserto, cedro, acácia, murta, oliveira, cipreste, abeto e pinheiro. Assim, todos que virem este milagre entenderão o que significa. O Senhor fez isso, o Santo de Israel criou. Apresentem a causa de seus ídolos, diz o Senhor, que eles mostrem o que não são capazes de fazer, diz o rei de Israel. Que nos digam o que aconteceu há muito tempo, para que analisemos as provas, ou digam o que o futuro reserva, para que saibamos o que acontecerá. Sim, anuncie o que acontecerá nos dias por vir, então saberemos que são deuses de fato. Façam alguma coisa boa ou má, façam algo que cause espanto e os encha de medo. Mas não, vocês são menos que nada e nada podem fazer. Os que escolhem vocês contaminam a si mesmos. Eu, porém, levantei um líder que virá do norte, desde o leste, e ele invocará o meu nome. Eu lhe darei vitória sobre os líderes dos povos. Ele os pisará como o oleiro pisa o barro. E quem ele lhes falou desde o começo que isso aconteceria? Quem preveniu estas coisas e os fez admitir que tinha razão? Ninguém disse coisa alguma, nem uma só palavra. Eu fui o primeiro a dizer a Sião: veja, o socorro está a caminho. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias. Nenhum de seus ídolos lhes disse isso. Nenhum deles respondeu quando perguntei. São objetos tolos, sem valor. Todos os seus ídolos são vazios como o vento. Meus irmãos, Jesus, veja, o socorro está a caminho. Enviarei Jerusalém o mensageiro com as boas notícias. Essa é a promessa de Deus para nós. O Pai surpreendendo a gente a todo momento, né? O capítulo 41 é a prova de que Deus é Deus. E a gente não precisava dela, de jeito algum. Ele não precisava provar para a gente que ele ia mandar Jesus para o nosso socorro, para trazer Jesus, para trazer o evangelho para nós. Mas ele é tão perfeito que ele quer acalmar as nossas angústias, os nossos medos e traz este presente. Jesus está aqui, antes mesmo dele ter vindo, irmãos. Que maravilha é a palavra do Senhor, não é verdade? E muito antes dessa leitura, nós deixamos uma pergunta. O que precisamos lembrar quando o medo nos faz sentir pequenininhos e sozinhos? No capítulo 41 de Isaías, nós vemos que somos colocados diante de nós dois caminhos distintos, bem diferentes. De um lado, nações que estão assustadas. E o que fazem? Tentam criar segurança com as próprias mãos. Um ajuda o outro a construir ídolos. Prendem, reforçam, tentam garantir que aquilo que estão confiando não caia. É uma imagem muito interessante aqui. Porque o medo chega. E quando ele chega,
Nós também podemos querer agarrar em qualquer coisa que nos dê uma sensação de controle e segurança. Mas Deus olha para Israel e diz algo completamente diferente. Ele não diz, vocês são fortes o suficiente. Ele diz, eu estou com você. Meus irmãos, naquele momento de angústia, quando você parece que luta, ora, e parece que a sua casa está desabando, lembra que Deus está contigo em todos os momentos. Você não está só. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. O medo é um sentimento natural do humano. Ele pode ser bom em alguns momentos, mas saiba que Deus está presente. Ele vai sempre estar com você. E essa é uma diferença que ninguém pode negar. A segurança do povo não estava na própria capacidade, estava na presença de Deus. E não precisava de ter ídolos para isso. O Senhor lembra que eles são seu povo, seu servo, e as pessoas lhe escolheu e não o abandonou. Então vem as palavras que talvez entrem entre as mais conhecidas deste capítulo. Não tenha medo, não desanima, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o sustentarei. Percebeu aqui que Deus não apenas manda o medo embora, mas Ele traz razões para o coração voltar a confiar? Eu estou com você, eu sou o seu Deus, eu vou ajudar você. Existe uma parte muito humana no capítulo. Deus chama Israel de pequeno e frágil, porque nós somos de verdade. Ele sabia exatamente como o povo se sentia, mas a fraqueza dele não impedia o agir de Deus, não. Pelo contrário, ele promete ajudá-los, fortalecê-los e até transformar aquilo que parecia fraco em instrumento nas suas mãos. Depois do capítulo, ele nos trouxe uma imagem tão linda, um povo que estava sedento à procura de água, mas não encontrava, e Deus diz que abrirá rios e fará brotar fontes. É como se o Senhor estivesse dizendo, até onde você não consegue produzir a solução, eu continuo sendo capaz de te sustentar. Mas o capítulo também traz uma correção. Os ídolos são confrontados. Eles não conseguem falar, não conseguem explicar o futuro, não conseguem salvar ninguém. E aqui está o erro que precisamos vigiar. O medo pode até nos levar a procurar a segurança em coisas que não conseguem nos sustentar. Porém, talvez seja controle, dinheiro, aprovação de alguém, uma pessoa, ou até mesmo a necessidade de ter todas as respostas antes de continuar. No capítulo 41, Isaías nos chama de volta. Não para uma sensação de segurança falsa, de forma alguma, mas para Deus. E talvez a resposta para a nossa pergunta seja muito mais simples do que nós imaginávamos. Quando o medo fizer você sentir pequenininho, lembre-se de quem é que está do seu lado e que nunca te abandonou, em nenhum momento, seja ele bom ou mau. Por isso eu quero deixar 3 direcionamentos muito simples para nós após essa leitura. O primeiro é, quando sentir medo, não finja que ele não existe. De jeito algum. Fale com Deus, apresente a Deus sobre aquilo que está te assustando. Dê nome ao medo. Põe nome no medo. Ore sobre ele. Porque esconder não nos torna mais fortes, mas entregar para Deus e levar para Deus nos lembra que não estamos enfrentando tudo sozinhos, ok? O segundo direcionamento é, observe onde você está procurando segurança. Quando estamos com medo, queremos alguma coisa para nos segurar. Mas nem tudo oferece uma sensação de controle. E nem toda sensação de controle consegue realmente sustentar. E pergunte para si mesmo, estou confiando em Deus ou estou apenas tentando controlar tudo? Presta atenção nisso, hein? O terceiro direcionamento é este. Dê o próximo passo, lembrando que Deus está contigo. Talvez o problema não desapareça hoje, mas você não precisa resolver a vida inteira de uma vez. Receba força para este passo. Depois, passe para o próximo.
Deus não prometeu apenas observar de longe, Ele prometeu te ajudar e te disse que você não está sozinho. Eu posso até me sentir pequena diante de um problema que eu não sei resolver, mas eu, graças a Deus, não estou sozinha diante dele, porque Deus está comigo. E a palavra para o dia de hoje é: tenha coragem. Coragem. E se essa palavra encontrou lugar no seu coração, escreva aqui nos comentários abaixo: não estou sozinho, porque Deus está comigo. Talvez o medo ainda exista, é natural. Nós precisamos desse sentimento para a gente discernir o que é certo e errado e a quem devemos confiar. Mas não tenha medo deste sentimento. Use ele como se fosse um alerta, tá? Mas ele não precisa falar sozinho de você, dentro de você, viu? Talvez, se vocês colocarem nos comentários de vocês, isso vai fortalecer alguém que está se sentindo aterrorizado por alguma situação. Coloca aqui nos comentários abaixo e ajude o próximo. Lembre da ordenança de Jesus. Ok? O versículo do dia de hoje é Isaías 41, no versículo 10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha mão direita, vitoriosa, o sustentarei. Meus irmãos, muito obrigada por caminhar comigo em mais um dia neste propósito. Hoje a palavra nos lembrou: quando o medo disser que somos pequenos demais, precisamos lembrar de quem está conosco. Amanhã nós vamos abrir juntos o capítulo 42 e vamos conhecer uma maneira de agir que talvez seja bem diferente daquilo que o mundo chama de força. Eu conto com vocês aqui amanhã, hein? Não deixe de vir. Vamos permanecer firmes neste propósito e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? Te vejo amanhã, hein? Não vai fugir. Tchau, tchau.